E hoje, graças a isso aqui, o excesso de dopamina que a gente recebe, o excesso de facilidade para a resolução de problemas que a gente tem, a nossa mente ela fica sempre 10 casas à frente, o que gera ansiedade. Por isso que o Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo. O que é a Bacana. ansiedade? Luciano, queria que você falasse um pouco pra gente. Você falou que existe alguns comportamentos, né? Algumas, não só comportamento, mas talvez características, né? Que possam contribuir para acontecer um acidente. Quando acontece um acidente, envolve vários fatores ali, né? Porque o ser humano, dentro da definição de confiabilidade da engenharia, né? Ele não é confiável não na questão de caráter, não, mas no sentido que eu não posso afirmar que essa noite eu vou ter um bom sono, que eu não vou passar mal, que amanhã eu não vou acordar resfriado. A gente não consegue ter essa certeza. Por mais que a gente possa cuidar da nossa saúde, pode acontecer N fatores. Então hoje eu estou bem, amanhã por algum motivo posso não ter uma noite bacana, posso ter uma discussão em casa, meu time pode perder, tomar uma goleada, e de repente amanhã eu não vá trabalhar da mesma maneira que eu trabalhei hoje. Você poderia falar um pouco sobre isso, sobre essas situações e que podem, de fato, ocasionar tanto um acidente na empresa, como um acidente, às vezes, até no trânsito, né, cara? Quantas vezes acontece, você tá andando, você tá até meio desligado, assim, você tá pensando longe ali, daqui a pouco você, opa, quase bati aqui, enfim. Então, se pudesse falar um pouco sobre isso. Você já trouxe a resposta da pergunta. É exatamente o que você falou. Às vezes eu estou pensando muito longe. A maioria dos acidentes que acontecem é quando a pessoa não está em estado de presença. Então, o que é o estado de presença? Você está 100% ali no que você está fazendo. E hoje, graças a isso aqui, o excesso de dopamina que a gente recebe, o excesso de facilidade para a resolução de problemas que a gente tem, a nossa mente ela fica sempre 10 casas à frente, o que gera ansiedade. Por isso que o Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo. O que é a ansiedade? A ansiedade é um sintoma da nossa mente. O que causa ansiedade? Medo e insegurança. O medo do que pode acontecer. Onde nossa mente aprendeu esse medo? Em coisas que a gente já sofreu. Então, questões emocionais. Então, o medo joga a gente na ansiedade para frente e a gente sai do momento de presença. Com isso aqui, a gente pode resolver vários problemas ao mesmo tempo. Então, você está aqui falando no podcast, você está pensando no problema que você vai fazer hoje à noite, você já mandou mensagem para o amigo que você vai encontrar amanhã e na segunda-feira você tem um problema para resolver na empresa. E a sua cabeça está girando tudo isso aqui dentro, ao mesmo tempo. E aí, às vezes, você está fazendo uma atividade de risco que você sabe fazer, o que fazer, como fazer, você já fez várias vezes, só que naquele momento você não está ali. E se você não está ali, a chance de você abrir margem para um acidente de trânsito, você já sabe dirigir, uma máquina que você já sabe operar, aumenta gradativamente. Então, o exercício que a gente sempre traz para as pessoas é trazer o seu momento de presença. Isso não só num acidente físico, uma reunião importante, que a pessoa está ali, aquela crise de ansiedade, a gente de entrar, o medo de falar alguma coisa errada, o medo de ter uma discussão com o chefe, o medo de ser cobrado alguma coisa naquele momento. Então, o medo, ansiedade, somente está no futuro. Pensando em coisas que nem aconteceram ainda, provavelmente não vão acontecer. Então, sempre trazer um momento de presença. Um exercício simples que faz isso é você pensar na sua respiração. Nossos fatores sensoriais também ajudam muito nisso. Mas exercício de respiração, de você inspirar, ficar 5 minutos fazendo exercício de respiração. Inspira, conta 5 segundos, prende a respiração, solta, fica sem ar 5 segundos. Faz esse ciclo por alguns minutos. Quando você está respirando em ciclos, é impossível você não estar no presente. Obrigatoriamente você traz, em forma de exercício, somente para o momento presente, para você focar naquela respiração. Alivia a ansiedade no exato momento que você volta para o momento presente e aí você vai para a atividade de risco. Né? Então isso aí você pode usar tanto para o trabalho, quanto para uma reunião importante, uma conversa difícil. Qualquer momento que você tem ansiedade, se você perceber, o background dela sempre vai ser inseguranças e medos. Então é porque você está projetando muito no futuro. Então nas empresas acontece muito isso. A pessoa está nesse vulco de informações, de bombardeio de dopamina, problemas em casa, pressão interna, e aí naquele momento que ela está fazendo a atividade que ela sempre fez, ela não está ali de fato. E aí ela deixa margem para acontecer coisas que jamais aconteceriam se ela estivesse prestando atenção. E hoje também o próprio, sem te cortar, Ramiro, e hoje o próprio telefone também, né, dependendo da atividade que o trabalhador realiza, e aí ele, às vezes, não pode usar o telefone, mas ele tá com o telefone escondido ali, né? Sim. E aí, o tempo todo, ele ali querendo ou não distraído, às vezes uma notícia que ele pode receber ali, que pode, a esposa falou pra ele ali, né, ih, acabou o gás aqui, hein?
Aí o cara não tem os 100 reais ali do gás ali. Já, o dia dele ele já tá ali pensando como que ele vai conseguir 100 reais. Então, o Ramiro tá me devendo, vou ter que mandar mensagem pro Ramiro. E aí o que você tava fazendo aqui já não é. Estudos comprovam que só de você ter o celular, mesmo que ele esteja na mesa assim, você já tem um déficit de atenção do que você tá conversando. Sim. Porque você fica aqui, ó, será que chega alguma coisa? Será que chega alguma coisa? Até quando você vai pro jantar com a esposa, eles falam, deixa no bolso. Você quer focar naquele momento, só dele estar em cima da mesa, sua mente já está focada. Antes de dormir, a mesma coisa. Você deixar o celular em outro cômodo, se possível. Bem longe da cama. Porque a sua mente, inconscientemente, ela está atenta, porque ela quer aquela dopamina. Dopamina é prazer. Então, ela fica sempre ali. Será que vai chegar? Será que vai chegar uma mensagem? Será que eu vou olhar? E ela, por mais que você não esteja fazendo, a sua mente está ali. Então, no trabalho é a mesma coisa. A pessoa está com o celular no bolso, ela está pensando, será que minha esposa mandou mensagem? Será que tá tudo bem com minha filha? Será que tá... E às vezes é uma preocupação de fato genuína, mas naquele momento ele tá botando a vida dele em risco por causa de uma preocupação. Então ele tem que ter aquele equilíbrio de agora eu preciso soltar. E esse é o desafio da maioria das pessoas hoje em tudo, né? Não só no trabalho. Saber o momento de você soltar e focar no que você está vivendo. E uma das maiores causas também de depressão, a pessoa já não tem aquela felicidade no momento presente. Porque ela tá presa em outros momentos, em outras dores que ela viveu, que já são dores do passado. Então, o exercício de você sempre trazer presença vai sempre te trazer benefícios. Seja em qualquer área, da ansiedade, da depressão, da segurança do trabalho. Esteja presente no que você faz, 100% presente. Né? E aí eu sempre falo, presente em corpo, presente em mente, presente em espírito. Né? Cuidando do seu corpo, da sua mente e do seu espírito. Isso vai te dar equilíbrio para enfrentar qualquer tipo de crise, qualquer tipo de momento que pode acontecer. E trazendo muito disso que o Luciano trouxe aqui, é que no mercado offshore atualmente eles estão trabalhando o programa de fatores humanos em 4 dimensões, né? A dimensão organizacional, que traz a cultura da companhia, né? Fortalecer a identidade, missão, valores de companhia, processos organizacionais, políticas bem estabelecidas. E dentre uma delas tem aí a política de assédio, que está lá na NR5, né? Que traz muita força. Na 45 tem a política de saúde e segurança. A lei emprega mais mulheres também, né? Exatamente, né? Então, assim, ela está muito forte no seu ato de cobrança, mas pouco efetivo no seu ato de implementação. Muitas das vezes a gente tem, assim, documentos que estão lá assinados por diretoria e tudo mais, mas não necessariamente efetivo. O que é uma política? Política é uma declaração de intenções de alguém ou de um negócio sobre as partes interessadas, que é o cliente interno, colaborador, e o cliente externo, que é a comunidade, o cliente, próprio cliente, o governo, órgãos ambientais e tudo mais. Então, todo mundo está preocupado com isso. Então, o fator humano, hoje, o fator humano ele vem nortear ou ele vem alinhar todas essas necessidades que estão estipuladas aí pelos órgãos de fiscalização. E daí, quando a gente pega a ISO, as ISOs elas foram reestruturadas. E entrou um elemento, o item 4, que fala contexto. Então, antigamente era muita cobrança sem um contexto específico. Hoje você tem que definir qual contexto, onde você trabalha, o que você faz, para quem você faz, qual o idioma local, qual a cultura local, qual o horário de trabalho. Por exemplo, a empresa que você adota no Rio de Janeiro não vai funcionar em Roraima. Eles têm lá um período que eles vão para casa na hora do almoço. Umas partes, né? Parte superior ali do Brasil. Aí no Nordeste tem uma questão também muito específica, questão do horário e a questão de família. Então, no Sul tem a questão das regras. Por exemplo, eu trabalhei no Uruguai, então eles paravam 10 horas e 4 horas para tomar mate. A máquina estava ligada, eles ligavam a máquina, ele não nem desligava a máquina, porque era cultural. E a gente, sendo brasileiro com um projeto internacional, tinha que aprender a lidar com a cultura, porque se não fosse por eles, o projeto não ia funcionar. Sim. Então, às vezes, a gente perde a sensibilidade de entender que esses fatores, eles contribuem, mas se a gente não analisar, eles depreciam uma organização. E aí, por que as filiais, às vezes, fecham? Porque tem gente daqui do Rio achando que o mesmo resultado daqui vai ser em São Paulo, Sim. que vai ser em Minas, que vai ser, né, no Acre. Então, assim, eu fico sempre pensando como é que esse programa de fatores humanos vai ser, de fato, efetivo e aderido de cadeia nacional? Será que a fiscalização do Ministério do Trabalho está trabalhando na mesma sintonia de cobrança? E também,